Na medida em que a ciência avança, a percepção da humanidade sobre si mesma muda. Isso significa que toda vez que a gente descobre uma coisa nova sobre o funcionamento do universo, a gente se coloca numa posição diferente diante desse mesmo universo. Às vezes, somos instrumentos nas mãos de um Deus nem sempre tão bondoso assim. Às vezes, somos engrenagens minúsculas dentro de uma imensa máquina. E às vezes, somos a manifestação de ondas ou partículas, ou até as duas coisas ao mesmo tempo. A ciência tem sido determinante para os rumos da espiritualidade. É o que fica claro nesse livro aqui, O Caldeirão Azul, do premiado físico Marcelo Gleiser. Se você é um ateu ou então um crítico das religiões organizadas, aí talvez você torça o nariz para a palavra espírito. Nesse caso, a rejeição poderia ser superada por uma observação dos sinônimos dessa palavra. Espírito significa, entre outras coisas, essência. Quando investigamos o espírito humano, investigamos os aspectos mais íntimos do nosso ser, nossa natureza, nossas razões, nossas emoções, nosso propósito. E a ciência tem nos feito repensar o espírito, a essência. Um grande impacto veio com essa obra aqui, Principia Mathematica de Isaac Newton. De quarentena, durante a epidemia de peste bubônica, Newton descreveu com equações relativamente simples, porém revolucionárias, como a gravidade funciona, o que nos leva a entender a órbita dos planetas, que por fim nos leva a contemplar o universo como uma grande e precisa máquina. Uma engrenagem se encaixa na outra, tudo funciona em uma harmonia perfeitamente ordenada e, portanto, previsível. Aí, o que é você no meio disso? Engrenagem, claro, porque se o universo é uma máquina funcionando com a precisão de um relógio, engrenagem é tudo que há. Religioso como qualquer homem de sua época, Newton estabeleceu que o inventor e o dono dessa máquina é Deus. Ele coloca no livro dele, que se chama Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, né, que Deus é o grande arquiteto, não só o arquiteto do universo, como ele age, na verdade ele usa o pronome ele, age diretamente para corrigir probleminhas que vão aparecendo quando os planetas vão girando em torno do Sol. Então o Deus não só criou o universo, como ele atuava no universo. Tá? E o que foi acontecendo? Depois do Newton, a física dele foi tão bem sucedida. Então estou dando um panorama meio histórico dessa história aí. Foi tão bem sucedida que você teve o iluminismo que seguiu isso no século XVIII, em que as pessoas falam o seguinte: olha, a razão humana é o máximo, a gente vai conseguir, através dessas leis racionais da natureza, a gente vai conseguir explicar tudo que existe no universo. Tudo é mecânica, tudo são partículas e forças se manifestando e se movimentando no espaço. Essa visão do universo como uma grande máquina que opera sempre da mesma forma, sem nunca ser perturbada, foi radicalizando o determinismo ao longo das décadas seguintes. Determinismo significa o seguinte: se eu sei as condições de um sistema no presente, eu posso usar essas leis como se fosse uma máquina, entendeu? Usar essas leis para prever o que vai acontecer no futuro. O determinismo pode ter atingido seu auge uns 100 anos depois de Newton com Pierre Laplace. Entre outras coisas, esse francês investigou os primórdios do nosso sistema solar. Ele concluiu que nuvens de gases se agruparam ao longo das eras até formar o arranjo planetário que temos agora. As descobertas de Laplace fizeram com que ele imaginasse, concebesse um grande intelecto, às vezes chamado de demônio de Laplace. Esse grande intelecto, sabendo onde esteve, sabendo onde está e sabendo como se comporta cada ínfimo pedacinho de matéria, saberia também antecipar o futuro a partir dessas informações. E ele então disse o seguinte, que para ele, se existisse uma supermente,
Olha a ideia do cara. Se existisse uma supermente que soubesse a posição e a velocidade de todas as partículas que existem, então as partículas das quais nós somos feitos, nossos cérebros são feitos, o Sol, as estrelas, se existisse uma supermente que soubesse aonde estava tudo no universo, essa supermente poderia prever o futuro de tudo. O auge do determinismo também pode ter sido o auge de uma certa arrogância da ciência. Só parecia, que tudo já estava explicado ou então em vias de ser explicado. A razão estava roubando os mistérios do mundo. Obviamente, houve um ou outro movimento de reação a esse assalto. As pessoas foram acreditando cada vez mais nessa capacidade da mente humana de descrever tudo o que existe no universo. Isso causou uma crise espiritual na humanidade, tá? Porque aí ninguém sabia para onde ir, né? Então, por exemplo, apareceram os românticos que começaram a falar, mas espera aí, e o amor? E a dúvida? E os valores humanos, né? Como é que fica isso? A ciência explica isso, né? Então, quer dizer, foi uma crítica, vamos dizer, a esse racionalismo. Bom, eventualmente algumas áreas da ciência acabaram roubando mais mistérios dos românticos. Tem neurocientista por aí investigando o amor, por exemplo. Acontece que nem sempre a ciência avança em direção à certeza. Às vezes, ela avança em direção a novas dúvidas. Foi o que aconteceu no começo do século XX, quando a humanidade ganhou acesso às menores escalas da matéria. A física quântica descobriu um mundo novo e cheio de incertezas. Ao acessar esse mundo novo, todo o determinismo caiu por terra. É que na física quântica nada é, tudo pode ser. Nessa escala, a posição e a velocidade dos objetos são expressadas apenas em probabilidades. Sabe aquela arrogância dos séculos passados? Já não dava mais para sustentar. Que o que aconteceu é que essa certeza da racionalidade lá do século XVIII, XIX, tomou um maior soco na cara no início do século XX, com um desenvolvimento de uma outra física, que é a física quântica, em que essas certezas foram destruídas, entendeu? Não tinha mais certeza, você não podia ter mais determinismo, você tinha que prever a probabilidade das coisas acontecerem, né? E com isso, eu acho que isso daí gerou uma espécie de humildade, vamos dizer assim, nos cientistas do século XX, no início do século XX. Algumas das pessoas envolvidas nessa tentativa de desbravar o funcionamento do universo souberam compreender as novas dúvidas apresentadas pela ciência como um convite à humildade. O Einstein, que é o mais famoso deles todos, né? Ele adotou uma posição muito interessante, porque ele era um ultra-racionalista, mas ele reconheceu duas coisas. Primeiro, que a ciência é uma criação humana e, portanto, é uma representação imperfeita da natureza. Ou seja, por mais esperto que nós sejamos, por mais ambiciosas que fossem nossas teorias e tal, a gente nunca entender tudo, né? Porque nós somos seres imperfeitos e, portanto, a nossa descrição do mundo é limitada. O determinismo havia caído por terra e Deus agora só poderia existir nas lacunas deixadas pela ciência, pelo menos para alguns. Tudo parecia muito aleatório, sem sentido, sem propósito. Não por acaso, um certo filósofo decretou que o século XX era o século do niilismo. Uma das habilidades mais preciosas da nossa espécie é a de contar histórias, a de compor significados. Agora, nessa coisa de contar histórias, mora uma pegadinha. Você pode partir dos mesmos fatos para criar narrativas completamente diferentes. Por exemplo, tudo que você acabou de ouvir sobre os avanços da ciência e as suas repercussões filosóficas pode servir para contar a história da nossa insignificância. Éramos o centro do universo e aí viramos primatas, habitando um planetinha qualquer na periferia de uma galáxia qualquer. Então, a gente era o centro de tudo, mas aí a gente virou um planeta, né? Porque o Copérnico disse que a gente vai em torno do Sol, mas aí o Sol também não é nada demais, é uma estrelinha não muito importante. A gente mora numa galáxia, Via Láctea, que tem 200 bilhões de outras estrelas, 200 bilhões, é estrela pra caramba, o Sol é uma, né? E a nossa galáxia
que até 1924 era a única, aí descobriram que não é, que tem mais centenas de bilhões de outras galáxias, algumas muito maiores do que a nossa, e que, pior ainda, o universo está em expansão, então as galáxias estão se afastando cada vez mais. E aí, quando eles foram estudar, nós, né, eu tenho que me incluir nessa turma, quando a gente estuda a composição material do universo, do que o mundo é feito, o que o universo é feito, a gente descobre uma coisa assim, meio que estarrecedora, que a matéria da qual nós somos feitos, né, o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, os átomos da famosa, né, tabela periódica que todo mundo aqui deve ter adorado no ensino médio, essa matéria só compõe 5% do que existe no universo. Parece óbvio, não parece? A cada descoberta, a cada certeza ou dúvida trazidas pela ciência, tudo vai mostrando que não, você não é nada e não, você não importa. Então é muita indignação, né? O ser humano, com o desenvolvimento da ciência, a narrativa normal que existe é de que quanto mais a gente aprende sobre o mundo, menos importante a gente vai ficando. Pois bem, esse é só um jeito de ver as coisas. Tem um outro jeito, completamente oposto, e ele parte dos mesmos fatos, parte da mesma ciência. Esse é o planeta Terra. Considerados os padrões do universo, esse é um lugar estranho. Só para começar, ele tem uma lua, uma única lua, o que é bem esquisito. Marte tem 2, Júpiter tem 79, Saturno tem 82. Com uma única lua e do tamanho certinho, a Terra se torna estável, girando num eixo inclinado de 23 graus, o que nos dá as 4 estações do ano. É um tipo muito raro de equilíbrio. Quanto mais a gente observa o universo, mais a gente se toca de que, caramba, a gente está num lugar único, ou então no mínimo muito, muito raro. Cada um desses mundos é completamente diferente dos outros. Okay? Nenhum planeta no universo é igual ao outro. Por quê? Porque a história do planeta depende de como o planeta surgiu, da distância que ele está da estrela, das colisões que foram acontecendo enquanto o planeta foi evoluindo. Então você olha para Marte, você olha para Vênus, você olha para Júpiter, são planetas completamente diferentes um do outro. Então, certamente não existe outro planeta Terra no universo. A existência do planeta Terra, com as características que ele tem, já é absolutamente improvável. Mas mais improvável ainda é a sequência de acontecimentos que fez com que nesse lugar a vida surgisse e evoluísse até chegar num tipo muito específico de macaco que é capaz de escrever, editar e subir um vídeo na internet, embora ele seja limitado. Se você muda alguma coisa na história do planeta Terra, por exemplo, a extinção dos dinossauros, para dar o exemplo mais famoso, né? 65, 66 milhões de anos atrás, bum, caiu um asteroide lá na península de Yucatán, no México, né? E acabou com 50% da vida na Terra, incluindo todos os dinossauros. E os mamíferos que existiam, mas eram subdominantes, eram principalmente roedores, ratinhos e tal, ficaram sem predadores e a Terra toda se reformulou, a sopa genética foi toda reciclada, vamos dizer assim, e eventualmente deu na gente. Se esse asteroide não tivesse caído, a gente não ia estar aqui. Na medida em que o universo foi nos parecendo mais e mais imenso, nosso planeta foi nos parecendo mais e mais raro. Dessa percepção, pode-se tirar a conclusão de que a humanidade pode ser tudo, menos insignificante. Isso daí faz com que a gente volte a ser, na minha opinião, o centro do universo. Porque se a gente não fosse importante, a gente não ia estar pensando nessas coisas. Nossa espécie é dona de uma das coisas mais preciosas que o universo já criou. Uma esfera monumental e improvável, cuja história está repleta de coincidências maravilhosas e, por que não dizer, milagrosas. A essas alturas, temos o poder para fazer com esse lugar o que bem entendermos. Bilhões e bilhões de anos foram necessários para estarmos aqui e agora, com a consciência de que somos um tesouro luminoso perdido numa vastidão escura. Seria uma pena se a gente pudesse destruir tudo isso num único segundo.
Muito obrigado por ver este vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e para homenagear quem ama. Hoje a gente vê aí o Radamés com uma mensagem para Fabiana. Diz ele: Fabiana, minha princesa, ao contrário de muitos, eu sonho em ver contigo a rotina do dia a dia. Pois contigo, pagar contas, ir ao mercado, a reunião do colégio, comprar remédio para dor de barriga, sempre será o trabalho de um artesão ao moldar a contínua e eternamente sua obra-prima com toda a técnica e afeto que é capaz de expressar, tornando-a mais perfeita e mais poderosa, desconhecendo o limite. Dessa história só se pode saber o começo, pois o fim pertence aos segredos do cosmos. Te amo, meu amor. Beijo, gente. Valeu!